Oi gente, tudo bem? Meu nome é Manuela Lippe e nesse vídeo a gente vai falar sobre como encontrar petróleo, aquisição sísmica. Bom, para iniciar o vídeo a gente vai falar sobre o que é aquisição sísmica. Bom, é um processo utilizado para enxergar o que existe debaixo da terra sem precisar cavar. Ela funciona enviando ondas sonoras para o solo e captando o eco que volta, criando uma imagem que mostra as camadas subterrâneas e estruturas como falhas, dobras e possíveis reservatórios de petróleo. Funciona quase como quando você bate a palma da mão em um lugar vazio e percebe pelo eco se o espaço é grande, pequeno, se tem parede perto ou longe. A diferença é que, em vez de ouvir com os nossos ouvidos, usamos sensores. Agora a gente vai entender como funciona a aquisição sísmica. A gente tem dois tipos, tanto no mar quanto a terrestre. Primeiramente, eu vou falar com vocês sobre no mar. Bom, um navio ele vai passando pelo oceano e atrás dele ficam pendurados vários cabos enormes, com cerca de 10 quilômetros de extensão. Esses cabos ficam flutuando na água e dentro deles existem hidrofones, que são como ouvidos que escutam a onda quando ela volta. Essas ondas são mecânicas e muitas vezes infrassônicas, vindas de bolhas de ar super comprimido dentro da água. Então, como funciona? Pelas imagens e pelos vídeos, a gente consegue entender melhor. Essa onda vai descendo pela água, entra no fundo do mar, passa pelas rochas e quando encontra uma camada diferente, ela volta. E esse eco vai ser captado pelos hidrofones que estão dentro dos cabos flutuantes, que ouvem essa onda voltando. E cada cabo registra um pedacinho do retorno. Então, com o navio se movendo, vai criando uma malha gigante de dados, como se estivesse escaneando o fundo do mar inteiro. Todo o sinal que os hidrofones captam é enviado para uma sala dentro do navio e um computador junta tudo isso e começa a construir aquela imagem sísmica cheia de linhas pretas e brancas, a bruta, que mostram profundidade das camadas, as falhas, as dobras e possíveis reservatórios do petróleo. Agora, na aquisição sísmica terrestre, existem duas maneiras. A primeira, pelo caminhão vibrador, e a segunda, por uma explosão controlada. Nessa primeira, que eu falei, também mais comum, parece um caminhão normal, mas embaixo tem uma placa metálica enorme, que quando para no ponto certo, essa placa encosta no chão e começa a vibrar, fazendo uma vibração bem forte, como a gente vê no vídeo. Bom, essa vibração é a onda que vai descer pelo solo. É controlada, limpa e repetível, por isso é muito usada. Bom, a segunda maneira, explosão controlada, dinamite, é utilizada principalmente onde não dá para entrar com o caminhão. A equipe faz buracos de alguns metros e coloca pequenas cargas explosivas, que quando explode gera uma onda forte que viaja pelo solo. É tudo autorizado, seguro e calculado. Bom, agora falando sobre os sensores, de ambas as maneiras, ficam espalhados no chão e se chamam geofones. São pequenos, parecem tampinhas, e servem para sentir as vibrações do solo. Eles fazem exatamente o mesmo trabalho dos hidrofones no mar. Escutam o eco das ondas que voltam e também ficam enfileirados em linhas enormes, também com quilômetros de extensão. E quando a onda gerada pelo caminhão ou explosão desce, ela bate nas camadas subterrâneas e volta. E quando esse momento de volta, faz o solo vibrar bem de leve. O geofone registra essa vibração e envia para o computador central. E cada geofone vai sendo fundamental para o trabalho de interpretação que também ocorre no mar. Agora, na segunda etapa do processo de aquisição sísmica, após o levantamento sísmico, tanto na terra quanto no mar, o que vai chegar num computador não é uma imagem bonita, é um conjunto de sismogramas brutos, como a gente vê nessas imagens, cheios de ruído, vibração de caminhão, barulho de ambiente, erro de sensor, onda fora do tempo. Então, nessa etapa, se faz 3 coisas principais: organiza, corrige erros óbvios e limpa ruídos básicos. E esse dado bruto, que é o da primeira imagem, vai ser transformado numa linha sísmica, que é essa segunda imagem aí no cantinho, em que já é possível analisar camadas, etc.
Agora, nessa última etapa do processo, chamada interpretação sísmica, é quando um geólogo ou geofísico olha para essa imagem e decide o que cada coisa significa de verdade no subsolo. Ele também compara essa imagem com dados reais de poços já perfurados para confirmar se aquelas linhas correspondem mesmo aos tipos de rocha que ele acha que são. E no fim, essa transformação sísmica é transformada em mapas, perfis, profundidades e decisões que são usados por engenheiros, geólogos e pela equipe de perfuração. Agora, para concluir, eu vou falar um pouco sobre a sísmica 3D e a sísmica 4D. Depois de toda a sísmica que passa pelas etapas de limpeza, organização, processamento e interpretação, ela pode ser apresentada de duas maneiras muito importantes, a 3D e a 4D. A 3D é quando os dados formam um volume completo do subsolo. Em vez de ter só uma linha mostrando as camadas, o 3D funciona como uma caixa que a gente consegue girar, cortar e enxergar por dentro. Isso ajuda muito na hora de identificar falhas, dobras e possíveis reservatórios, porque vemos tudo isso com muito mais detalhe e profundidade. Já a sísmica 4D surgiu porque o petróleo muda de lugar com o tempo e é preciso novos poços. Então, a 4D, a gente vai pegar sensores e esses sensores vão direto onde a gente já sabe que tinha petróleo. E aí o navio vai passar sem os cabos, porque também vai ser mais fácil, porque não vai precisar andar com aqueles 10 quilômetros de extensão de cabos pelas plataformas. Então, vai ser, de certa forma, melhor. E, como consequência disso também, a gente vai ter ondas mais limpas, porque como já está lá embaixo no solo esses sensores, eles não vão precisar passar pela água, eles somente vão passar pelas camadas, gerando uma imagem mais limpa. E assim, a gente tem que a sísmica 4D é meio que uma evolução da 3D com o tempo. E essas duas ferramentas são essenciais para explorar, produzir e monitorar campos de petróleo com segurança e precisão.